Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo trago-vos um tema muito importante que é o maior déficit mineral que existe a nível do mundo e neste caso é o ferro. Porquê é que eu quis trazer este vídeo? Porque é muito comum nós encontrarmos um déficit de ferro, neste caso subclínico. Isso significa o quê? Significa que por vezes nós prescrevemos umas análises ou a pessoa é recomendada fazer umas análises para avaliar um déficit de ferro e então nós vamos ver o quê? Os níveis de ferro, as reservas e se o transportador de ferro está a atuar corretamente. Mas vamos supor uma situação. Suponhamos que a pessoa tem ferro suficiente, mas tem poucas reservas, neste caso a ferritina. E a pessoa, suponhamos, está dentro dos parâmetros da normalidade, ou seja, da média da população, mas está no índice mais baixo. Mas está dentro da normalidade. Nós conseguimos, ou seja, concluir que estes parâmetros estão bem, apesar de estarem dentro da normalidade. Isto é muito subjetivo, mas por vezes já encontramos uma situação em que os valores até estão normais e a pessoa tem um déficit de ferro. Portanto, é com este vídeo que eu quero-vos trazer essa importância e alertar, porque é uma situação que eu vejo no consultório mesmo muito comum. E daí geram-se vários sintomas, como por exemplo, a falta de ar com pouco esforço, a pessoa está mais pálida, puxamos, por exemplo, a conjuntiva do olho e vemos que está muito pálida, já não está com aquele avermelhado rosado. Vemos que é uma pessoa que as unhas são frágeis, há queda de cabelo. Por exemplo, quando nós pensamos nesta situação de ferro, parte dos sintomas provocados pelo déficit de ferro são, na realidade, déficit de oxigênio, ou de transporte de oxigênio. Porquê? Porque a hemoglobina que transporta o oxigênio, a molécula central, é constituída por ferro. Portanto, se nós tivermos uma baixa de ferro, o transporte de oxigênio vai ser mais baixo. E há mais queda de cabelo. Porquê? Porque muitas das vezes não há oxigênio suficiente no couro cabeludo. Por exemplo, podemos ter situações em que a pessoa está mais irritada, com mais perda de concentração, ou sente mais tonturas, dor de cabeça, mais cansaço, não dorme bem. Porquê? Porque está com mais falta de oxigênio. Podemos ter situações que até têm pernas inquietas durante a noite, ou seja, tem muita energia nas pernas, quer por falta de ácido fólico, pela própria falta de ferro. O ácido fólico, a vitamina B12 e o ferro atuam os três em conjunto neste tipo de situações, principalmente quando normalmente há falta de ar. Baixa tolerância ao frio, o músculo cardíaco pode alterar a condutividade elétrica por déficit de ferro e traduzir-se por vezes em arritmias. Portanto, nós conseguimos perceber que há muitos sintomas que é muito fácil nós enquadrarmos num quadro clínico, num paciente. Por isso é que o déficit de ferro é tão comum. Agora, nós temos que perceber que, se nós dirigirmos a causa, se fizermos um correto diagnóstico, o tratamento é muito fácil. Mas é importante nós conseguirmos identificar corretamente a causa. O objetivo deste vídeo é dar-vos informação. Não quer dizer que vocês tenham que adaptar a medicação, nada disso. Falem com o vosso médico ou com o vosso terapeuta de saúde para corrigir qualquer das situações. Isto realmente é uma informação que vocês têm para terem mais ferramentas de terem uma melhor compreensão sobre isto. Se a pessoa tiver uma perda de sangue na menstruação acentuada, perdas de sangue nas fezes por uma úlcera no estômago, perdas de sangue por uma hemorroida, por um cancro de cólon, ou porque a pessoa é vegetariana e não consome ferro suficiente, tomou antibióticos, destruiu a flora gástrica e intestinal, a absorção de ferro vai ser completamente diferente. Situações de stress ou de trauma, por exemplo, após uma cirurgia ou uma queda, requerem mais níveis de ferro. Um exercício extremo pode criar esse efeito. A toma de antiácidos, ou uma baixa de ácido no estômago, ou uma prótese, ou um bypass gástrico, pode criar um déficit de ferro. Porquê? Porque para absorvermos ferro, precisamos de ácido no estômago. Se tivermos uma baixa de ácido no estômago, a absorção de ferro vai ser muito mais dificultada. E quem fala de ferro, fala, por exemplo, também da vitamina B12. Situações de gravidez ou de amamentação. A primeira linhagem de nutrientes passa para o bebê. Portanto, se a mãe já tem um déficit de ferro, o déficit na amamentação ou na gravidez vai ser muito mais acentuado. Ácido fítico presente nos cereais. Grande parte dos cereais são carregados com vitaminas sintéticas, em que o ácido fítico daqueles cereais
inibe a absorção de certas vitaminas do complexo B. Portanto, quem fala de complexo B fala de magnésio, fala de ferro, fala da vitamina C, determinados oligoelementos. Portanto, isso no fundo é um antinutriente. O consumo excessivo de cereais é uma situação que ainda piora mais esta situação de ferro. Portanto, é fácil uma pessoa com déficit de ferro poder ser intolerante ao glúten. Isto é uma à parte, que eu noto muitas vezes no consultório. O consumo de taninos, seja a partir, por exemplo, do vinho tinto, do chá, do café, ou dos polifenóis, curcuma, suplementos com curcuma, ou azafrão na alimentação podem inibir a absorção de ferro. O uso de suplementos com cálcio, porquê? Porque competem com o ferro, alterando o pH do estômago, o tornam menos ácido. Situações de infecção, porque o nosso sistema imunitário requer muito ferro nessas fases. Consumo de oxalatos, como por exemplo espinafres, são situações que podem criar essa situação. Ou, por exemplo, se nós tivermos um processo inflamatório crónico ou uma mala absorção intestinal, o índice de ferro vai ser completamente diferente. Portanto, se nós tivermos uma baixa de ferro, consumirmos ferro de uma suplementação, o melhor ferro possível que há no mercado, mas tivermos uma mala absorção, nós não vamos absorver aquele ferro. Portanto, o que vai fazer é escurecer as fezes e ser libertado pelo intestino. E vai ser mais uma sobrecarga para o aparelho digestivo, principalmente ao estômago, do que propriamente uma terapia ou um tratamento. Agora, para nós tratarmos esta situação, temos que, novamente, dirigir à causa. É o estômago, é o intestino, é a alimentação. Foi um trauma, foi um stress, é uma inflamação crónica, é uma autoimunidade, temos que tratar a infecção. Não há um protocolo. É necessário dirigirmos especificamente a causa e tratar essa causa. Eu vou colocar em baixo no rodapé algumas das indicações de suplementos que podem ser úteis ou que podem surgir na mente para tratarmos uma situação dessas. Mas o que eu quero também dizer é, o tipo de ferro que nós utilizamos como para suplementar, idealmente não deve ser um ferro derivado de plantas, ou por exemplo, suponhamos um óxido de ferro, ou uma componente ferrosa que seja mais virada para as plantas. O ideal é um ferro ligado a quê? A oxigênio, a hemoglobina. Isso é o quê? É um ferro M, que é o que normalmente existe aqui, na carne animal, na carne vermelha. Uma pessoa com déficit de ferro deve fazer carne vermelha. Muitas das vezes, o erro que existe no consumo de carne vermelha é a qualidade da carne vermelha. Se for uma carne vermelha de pasto livre, sem antibióticos, sem hormonas de crescimento, uma carne grass-fed de pasto livre, que só é alimentada com erva, é uma carne de alta qualidade. Portanto, acho que realmente é desta forma que um déficit de ferro pode ser contrabalançado caso tenham uma situação dessas. Espero que tenham gostado do vídeo. Vejo-vos numa próxima. Não se esqueçam de colocar gosto no vídeo e subscrevam ao canal.